Nós vamos criar agora no grupo pergunta, prova, um custom state, tá? Vamos adicionar. Vai ser do tipo... A gente vai chamar ele de resposta selecionada, tá? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula de programação no Code da nossa plataforma do Bubble. E nós vamos nessa aula de hoje estar aprendendo a criar uma prova em que pode ser utilizada em plataforma EAD, se você estiver desenvolvendo um aplicativo de curso, né, online, à distância, EAD. E nessa aula nós vamos ver como é feita a estrutura para criar as perguntas da prova e como a gente pode estar fazendo a pontuação, né, de cada acerto e erro, e também como a gente pode, no final das questões, estar gerando um certificado para o aluno. Tá? Essa é uma aula que ano passado eu havia programado para ser inserido na nossa série de plataforma EAD que a gente tem no canal, mas eu consegui fazer isso agora e eu estou trazendo para vocês em primeira mão, tá? Aqui no canal. E vamos embora lá para mais essa aula que a gente vai aprender programação no code, que é a linguagem de programação do futuro, junto com as tecnologias de inteligência artificial, as AI. Eu criei um aplicativo zerado aqui, tá? Não tem nada, não tem nenhum workflow, não tem banco de dados, não tem nada, tem só a página original dele. O que nós vamos inserir aqui primeiramente? Nós vamos colocar um plugin, né? Dois plugins na verdade. O Audio Alert, né? Eu utilizo esse aqui do Renato, né? E o Toast Notification, que é a notificação push, né, dentro do aplicativo. É dele também. Então a gente vai ter esses dois plugins, tá? E vamos partir agora para a nossa parte de design e estrutura do banco de dados. É bem simples, tá? Aqui na página Index, eu tenho aqui um teste preliminar para aula, essa página que eu criei. Então, para adiantar a gente aqui, eu vou colar ela aqui, tá? Copiar, Ctrl V, colar. Deixa eu ver o tamanho que está isso aqui. 1080, a página está com quanto? 1080 também. Então, deixa eu fazer o seguinte, Ctrl E, né, para centralizar e jogar aqui para cima, certo. Vamos visualizar como é que ficou aqui. Isso aqui é mais para você ter uma base, tá? A página, a questão aqui, deixa eu colocar com 1000, que eu acho que vai caber. Vamos lá, esse. Vamos descer aqui, né? Acho que agora ficou, tá vendo? Eu quero mostrar aqui isso para vocês terem uma base, tá? Ó. Então, o teu aluno lá vai fazer uma certificação. E aí, aqui, ó, seja bem-vindo à prova de certificação do curso de introdução ao banco. Deixa eu corrigir aqui.
Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha com apenas uma resposta correta. Escolha apenas uma por questão. A aprovação com acertos acima de 70 pontos, tá? A média de 70% para você passar. Então, se são 20 questões, com uma pontuação máxima de 100, cada pergunta vale 5 pontos. Cada questão vale 5 pontos. Clique no botão iniciar para começar. As respostas são registradas. Não atualize a página quando estiver respondendo as questões sob pena de eliminação. Então, quando a gente clicar no botão começar, a gente vai criar uma página nova aqui, ó, chamado prova curso, né? Eu vou clonar do index para pegar a base, tá? Vou deletar isso aqui. E volto aqui para index e a gente joga aqui um workflow para lá, né? Você pode também desenvolver tudo dentro de uma página só, tá? Agora, a gente, antes de partir para a página de desenvolvimento da prova, nós também temos que ter uma página de inserção, de criação das perguntas da nossa prova, tá? Esse sistema que a gente vai criar hoje aqui também serve para você fazer quiz online, tá? Para qualquer tipo de quiz que você quiser utilizar, o princípio é o mesmo, tá? Mas o foco nosso aqui é criar uma prova de curso EAD. Então vamos criar mais uma página aqui, cadastro, vou chamar assim, perguntas, tá? Você pode criar da maneira que você quiser, só para a gente entender a dinâmica. Vamos clonar daqui, tá? Agora a gente volta para a prova, né? Vamos primeiro aqui na de cadastro, para a gente fazer na cronologia. Vamos criar os campos que a gente vai utilizar. A gente vem com input. Esse vai ser o input pergunta, tá? Deixa eu dar uma formatada para ele aparecer aqui direito. Vou deixar com 40. Isso. A gente pode jogar aqui. Eu vou fazer no automático aqui, tá? Que eu tomo por dedução que como essa aula já não é uma aula de curso iniciante, você já tem por premissa de fazer essas coisas. Por isso que eu estou fazendo sem estar falando aqui, tá? Vamos aqui, ó. Ctrl D. Esse aqui vai ser a resposta, né? Resposta certa, tá? E aí agora a gente vem com as respostas, as alternativas que não vão ser corretas, certo? Vamos lá. Eu vou adiantar aqui, tá? Aqui vai ser primeira resposta incorreta.
segunda, terceira. E a gente vai ter um campo aqui chamado pontuação, que é o que a gente vai determinar quanto vale cada questão, certo? Resposta incorreta 2. Resposta incorreta 1. Resposta incorreta 3. Aí a gente vem com o botão, né? Criar pergunta. Vou deixar ele com 40 também. E a gente clica aqui, copia ele. Limpar campos. E muda a cor dele aqui para vermelho. Simples até aqui, né? Bora lá. Então aqui a gente já fez a nossa primeira coisa para criar nosso sistema de prova EAD. Vamos agora fazer a estrutura do nosso banco de dados, tá? Esse aqui é grupo, corpo prova, grupo header, né? Imagem logotipo, que está aparecendo com a BD porque a gente trouxe do outro aplicativo. Grupo corpo. Isso aqui é da página. Eu não vou me atentar muito a renomear isso aqui no caso, não. Grupo corpo, criar perguntas. Tá, vamos fazer. Meio de logotipo, criar perguntas. Grupo header, criar perguntas. Isso. Tá, vamos embora lá. Aqui na tabela do usuário eu vou colocar dois campos. Nome, do tipo texto. E mais um. Pontos, prova, do tipo número, tá? Esses campos vão ser relacionados ao que a gente está fazendo, tá? Nós vamos criar uma tabela de chamada perguntas prova. Vai ter pergunta, né? Campo pergunta, do tipo texto. Pontuação, do tipo number. Questões respondidas, do tipo texto.
e resposta certa, porque vai ter as questões respondidas e vai ter a resposta certa, né? Do tipo texto também. Tá? E a gente também vai trabalhar com uma nova tabela, né? Respostas, prova, em que vai ter o campo pergunta, que vai ser do tipo pergunta, tá? Pergunta-prova. Por quê? Porque daí a gente relaciona uma tabela com a outra na hora da gente visualizar as questões lá, para que apareçam as respostas relativas à pergunta que estiver sendo feita, para que não seja uma coisa aleatória. Nós vamos distribuir esses elementos em grupos e em grupos repetidores. Então, essa mecânica primária aqui de relacionar as tabelas, na hora de apresentar as duas funções lá, né, que se juntas criam uma só, cada quantidade de respostas, seleção de respostas, vai ser pertinente à pergunta que foi feita. Tá? A gente vai ter um campo resposta do tipo texto e a gente vai ter um campo usuário do tipo user, tá? Porque a gente quer registrar que o usuário que está logado é quem adquiriu aquela pontuação e vai gerar aquele certificado. Então, basicamente é isso, bem simples assim, tá? Agora, quando a gente clicar no botão criar pergunta, nós vamos criar o workflow, que é a mecânica do workflow baseado nas tabelas de banco de dados que a gente criou agora. Vou vir aqui, ó. Esse é o grupo que a gente está criando as perguntas, né? Então vou renomear ele grupo criar perguntas prova, certo? A gente vem aqui, ó. Então quando a gente clicar no botão criar pergunta, né? A gente vai criar uma nova entrada na nossa tabela de banco de dados, né? Create a new thing, que vai ser do tipo pergunta-prova, os três campos pertinentes, né? Pergunta, pontuação, aqui não entra questões respondidas agora, tá? Entra a resposta certa. Então, pergunta-prova vai ser o input pergunta, né? O seu valor. Pontuação, o input pontuação, o seu valor. E resposta certa, deixa eu ver se eu coloquei ele como number aqui, porque ele tem que ser do tipo number, pontuação. Cadê a pontuação? Tem que ser integer, né? Porque eu coloquei number lá, aí ele aceita. Porque na nossa tabela de banco de dados aqui, ele está como pontuação, né? Pontuação está como number. Isso. E resposta certa vai ser o input, resposta certa o seu valor. Na sequência, a gente cria também uma nova inserção no banco de dados que vai ser resposta prova. A pergunta, o que a gente vai colocar como pergunta aqui? Vai ser o resultado do passo 1, criar nova pergunta. Tá? A resposta vai estar no input. Essa aqui vai ser a resposta certa, certo? Ok? Então a gente busca aqui, ó, input, resposta certa, o seu valor. E o usuário vai ser o current user, que é o que está logado, respondendo as questões da prova. A gente entra agora com deixa eu colocar isso aqui, eu vou renomear resposta certa, tá? Pergunta, prova. A gente copia isso aqui, ó. Copia, cola, cola.
Primeira pergunta errada, segunda pergunta errada, terceira pergunta errada. Qual? Então aqui vai ser primeira resposta errada, tá? Esse vai ser a primeira resposta errada, esse segunda resposta errada. A gente tem que criar assim, tá? Para que dê certo. Terceira resposta errada. Agora nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Na primeira resposta errada, a pergunta também vai ser o resultado do passo 1, resposta. Aí a gente seleciona o input de primeira resposta incorreta, tá? O usuário a gente mantém o current user. E a gente faz as outras modificações aqui, ó. Troca para a segunda resposta incorreta. Input resposta incorreta 2. E input resposta incorreta 3. Feito isso, a gente vai dar um reset. Reset em grupo. Qual grupo? Grupo criar perguntas prova. Esse aqui, tá? E a gente dá um set focus, né? Element actions, set focus no input pergunta. Quando a página for carregada também, a gente também dá um set focus nela. O general elements page load. O que a gente faz quando a página é carregada? Element actions, set focus no input pergunta. Vai ser assim, ó. Deixa eu testar aqui. Vou inserir já um novo usuário aqui, manualmente, tá? Nome. E vamos visualizar essa página aqui. O workflow aqui para criar a pergunta é esse, tá? Simplesmente esse aqui, tá? Só isso. Então já deu um set focus na pergunta, né? Eu vou criar a primeira pergunta aqui para a gente ver como é a mecânica, tá? E depois eu vou dar um pause no vídeo, vou criar 20 perguntas, porque são 20 questões, e a gente continua. Aqui no chat GPT, eu pedi para ele criar 20 questões sobre a plataforma do Bubble com as respostas alternativas, né? Então vamos pegar essa primeira aqui, ó, para agilizar a nossa aula também, né? Ctrl C. Tá? Então essa aqui vai ser a pergunta. Qual é a principal proposta da plataforma no code do Bubble? A. Desenvolvimento ágil, resposta A. Vai ser desenvolvimento, a resposta, primeira resposta é incorreta, né? Que a principal é desenvolvimento sem código, né? A proposta, a principal proposta dela. Ctrl C. Isso aqui vai ser a resposta certa. Primeira resposta incorreta, desenvolvimento ágil. Não é incorreto, tá? Mas o principal mesmo é desenvolvimento sem código. A proposta principal do Go. Desenvolvimento low code. Desenvolvimento tradicional. E como foi explicado no começo da aula, a gente quer que cada pergunta tenha 5 pontos. A gente criou a primeira pergunta. Se a gente vier aqui na nossa tabela de banco de dados, tá? Perguntas prova, já está aqui a primeira, certo? E se a gente vier, aqui está a pergunta e a pontuação, tá? E a resposta certa. Se a gente vier na pergunta prova, na resposta prova, já tem as respostas incorretas, né?
Na verdade, tem as 4 respostas certas aqui, tá? E já tem elas relacionadas, ó. A gente não linkou uma tabela na outra, ele já criou as respostas a essa pergunta. Então, esse vai ser a mecânica, tá? Eu vou criar as outras 20 aqui e a gente continua. Criada as 20 questões, né? Criadas aqui, ó, 20 entradas, nós temos 20 questões aqui, certo? E 20 respostas relacionadas a cada questão. Ó, se a gente abrir aqui para poder caber tudo numa linha só, ó. Pronto, aí fica relacionado cada questão com a sua pergunta. Beleza? Vamos partir agora para o layout da página de prova, que é o principal foco da nossa aula, né? Prova curso. Vamos começar inserindo um repetir grupo aqui, tá? Esse vai ser o repeat em grupo. Perguntas prova. Tá? E a gente vai fazer uma busca, né? O conteúdo dele vai ser perguntas prova. Nós vamos fazer uma busca em perguntas prova. E a gente classifica por pergunta, tá? Vou querer ele com uma linha só, tá? E vou colocar aqui um fundo branco nele. Ctrl E. Pronto. Só uma linha e só uma coluna. Tá? Vou deixar ele fixo também aqui, assim como o restante do layout. Dentro dele nós vamos ter um grupo, né? O Bobo está nessa versão agora, criando por padrão, já no modo responsividade. Isso é bom, tá? Mas como a gente está aqui nessas aulas aprendendo as funções, para não perder tempo, porque se a gente for tratar a responsividade aqui, vai aumentar em pelo menos 1/2 hora, 40 minutos a aula, tá? Para poder fazer tudo. Então eu prefiro assim, tentar deixar mais enxuta possível a aula, tá? Esse grupo aqui vai ser o grupo pergunta prova, tá? Eu vou colocar a mesma cor do que a gente já está utilizando aqui na plataforma dele, né? Só para dar um visual assim, para a gente diferenciar os elementos, ok? A gente vem com o texto agora. O conteúdo do grupo vai ser pergunta-prova, corrente cell, pergunta-prova, tá? É isso que vai ser o conteúdo do grupo. Isso aqui vai ser um texto que a gente vai puxar a pergunta, certo? E aí a gente coloca ele, vai puxar em parental groups prova, pergunta, tá? A gente vai tirar a formatação e vai deixar ele branco aqui. Branco, a cor, não. Isso aqui é a cor do texto. Centraliza a pergunta e o plano de fundo a gente deixa branco, né? Vamos lá, aqui. Deixa eu botar aqui um com 18 e bordas, né? Deixa eu visualizar aqui.
Já apareceu com... Deixa eu tirar a decoração. Já apareceu a primeira pergunta aqui, tá vendo? Agora a gente vai entrar com outro repeat grupo aqui. Tá? Esse vai vir aqui embaixo, né? Vou deixar ele para cá. Isso aqui eu vou diminuir também, tá? Vou deixar desse tamanho. Deixa eu ver o tamanho que eu deixei esse repeat grupo aqui. Vai ser o repeat grupo. Esse aqui vai ser o respostas prova, tá? Que vai apresentar as respostas, ok? Vamos deixar com 800. Esse aqui também com 800. Vamos alinhar eles aqui, tá? O repeat group eu vou deixar com 4 linhas e uma coluna, porque aqui vai apresentar as 4 respostas, dentre elas uma resposta correta para a gente escolher, certo? E o conteúdo dele, vou colocar ele na cor escura também. O conteúdo dele vai ser resposta à prova. Ele vai fazer uma busca em resposta à prova. E lembra que no começo da aula a gente relacionou as duas tabelas de pergunta e resposta? Então agora nós vamos ter que colocar o elemento de pergunta e ele vai, nesse relacionamento de tabelas, puxar as respostas da pergunta que está aparecendo aqui em cima, tá? Uma relativa com a outra, para não ficar um negócio aleatório e bagunçado. Então a gente vai puxar a pergunta que vai ser do Current Cells, pergunta-prova. Certo? Deixa eu colocar a cor que eu falei aqui igual do outro, igual dos restantes dos elementos da página. Pronto. E nós vamos vir com um novo texto aqui. Tá? Eu vou pegar esse tamanho. Qual o tamanho que está esse texto aqui? 782 por 30. Vou deixar por 35. Pronto. Vamos vir com um novo texto aqui, ó. A gente vai inserir aqui dentro. (782 por 35). Né? Centraliza ele aqui. A gente vai escolher uma outra cor para ele, tá? Aí a gente busca aqui no azul, né? Vou deixar essa cor aqui. Bom. E ele vai aparecer dentro dele Current Cells resposta à prova, resposta. E eu vou colocar, deixa eu ver aqui como está agora por enquanto. Ó, já apareceu as respostas pertinentes à pergunta, tá vendo? Deixa eu dar aqui uma borda nessas palavras também, né? Para que ela fique em destaque. E vou dar um padding nela também, no lado esquerdo, de 20, para ela descolar aqui da borda do texto. Pronto, então a gente já tem no nosso layout a nossa pergunta e as respostas
de opções para a resposta correta da nossa pergunta. Tá? Eu vou inserir aqui um botão próximo, para a gente selecionar a próxima pergunta aqui. Tá? Próxima pergunta, certo? Vamos tirar aqui a formatação dele, né? Aí a gente retira a condicional. Esse aqui eu posso deixar também com essa cor que a gente está utilizando. E aqui o nome dele vai ser próxima, né? O placeholder dele, a identificação dele vai ser próxima. Vou tirar os cantos arredondados, porque o layout todo está sem isso. E vou alinhar aqui com o repeat group. Tá? Nós vamos criar agora no grupo pergunta, prova, um custom state. Tá? Vamos adicionar. Vai ser do tipo... A gente vai chamar ele de resposta selecionada. Tá? Que ele vai retornar as ações em cima da resposta que a gente selecionou, correta ou incorreta. Ele vai ser do tipo texto, né? Quando a gente clicar no botão próximo, a gente vai abrir o workflow. Nós vamos vir com alerta. A mensagem vai ser resposta correta. Tá? Nós vamos configurar as duas variáveis, da correta e da incorreta. Vamos deixar com 2500, cor verde, centralizado, e o tamanho da fonte vamos deixar com 18. Tá? Depois disso a gente vai dar um play alert, né? Um alertazinho. Se a resposta for correta, a gente vai selecionar o SM Alert 1. SMS Alert 1, esse barulho, tá? Depois nós vamos dar um Element Actions, Repeating Group, Show Next, o qual do Repeating Group perguntas provas. Por quê? Como nós colocamos uma pergunta de cada aqui, se eu clicar em próximo, ele já deu a resposta certa porque eu não configurei as condicionais ainda, mas ele já passou para a próxima pergunta, tá vendo? Para a pergunta 2, beleza? Essa é a função aqui de show a próxima pergunta do Repeating Group, tá? Nós vamos vir com... Nós vamos fazer uma mudança no banco de dados, Data Ting, Mecatis do Ting, aonde que a gente vai fazer? No usuário atual. Tá? O que nós vamos mudar? Pontos prova, que vai ser o current user, pontos prova, mais current cells perguntas prova, pontuação. O que ele vai fazer aqui? Ele vai adicionar a pontuação de resposta correta. Se for incorreta, ele não ganha nada. A resposta correta, e também não perde nessa classificação. Se ele acertou, vai somar mais 5 pontos na pontuação dele de cada resposta correta. Ok? E vamos renomear isso aqui para acerto.
acerto, pergunta, tá? A gente copia, cola. Esse aqui vai ser o erro, pergunta, né? E se ele errar, a gente vai ter aqui só o current user pontos prova, ou seja, ele não vai alterar nada, não vai adicionar pontuação nenhuma, ele vai manter a pontuação que ele tiver. Isso aqui só vai acontecer sobre uma condicional, tá? Quando o repeat grupo, perguntas prova, resposta é lista de perguntas, né? Resposta, repeat grupo, perguntas prova. O custom state, resposta selecionada, for is. Aí a gente vai dar uma busca do assert is for em perguntas provas. O que a gente vai puxar o único ID. Porque cada pergunta e cada resposta certa ou errada, ela gera um único ID, tá? Então a gente vai puxar o único ID dela, que vai estar no current cells pergunta prova, unique ID, tá? O primeiro item que a gente tem que puxar, que é relacionado à nossa pergunta, resposta certa. Então ele só vai dar essa mensagem de acerto aqui e só vai aumentar a pontuação quando a gente selecionar a resposta certa. Entenderam? E a gente copia essa expressão e cola aqui, né? Aqui no caso, quando ele não for it's not, tá? Aí ele dá uma mensagem, no caso assim, ele não vai dar mensagem, a gente vai configurar a de mensagem de erro aqui ainda, tá? Ele não vai somar pontos porque não fez a resposta correta. E para essa aqui acontecer, vamos colocar na cor verde, a gente vai copiar essa condicional aqui também, ó, essa mesma condicional, mesma expressão. E cola aqui, ó, porque esse processo todo vai acontecer quando ocorrer isso. Se não ocorrer, a gente copia ele, cola, tá? Esse aqui vai ser da cor vermelha. Quando não for, is not, tá? No caso é is not. A gente muda o nosso alerta para a resposta errada. Vamos mudar ele para vermelho. A gente muda o nosso alerta também para computer erro e a gente dá um show na próxima pergunta. A pessoa errou, ela não pode voltar. Tá? Não tem essa de ficar selecionando, não. Você pensa, respondeu, próxima pergunta. Aí a gente retira essas ações aqui. Ó. Tá? Nós vamos inserir agora o nosso custom state, né? Na função do grupo aqui. Ele seleciona o texto da resposta e a gente vai dar um set state nele, que é o que a gente criou. No grupo, repeat group, perguntas prova, o custom state resposta selecionada. E o valor dele vai ser current cell resposta prova resposta. Eu vou colocar um texto aqui, olha, para a gente visualizar a resposta que a gente está escolhendo, tá? Isso depois também é uma questão visual, tá? Para não prolongar muita aula, você pode colocar uma condicional da resposta que você escolher e ela ficar destacada. Certo? A gente vai colocar um texto aqui para a gente visualizar a resposta que a gente está selecionando. Vou jogar esse texto aqui. Tá? E o conteúdo dele vai ser repeat group resposta prova
Não. Repeat em grupo e pergunta prova. Resposta selecionada. Vamos ver o que aparece aqui. A gente selecionou ela, tá vendo? Aparece a resposta, a pergunta que a gente selecionou. Resposta errada. Como os usuários interagem com o aplicativo desenvolvido no Bumble? Através de uma interface visual? Resposta certa. Ok? Se a gente ver aqui, ó, como os usuários interagem através de uma interface visual. Qual é a próxima pergunta? O que é um data source no Bumble? É uma fonte de dados externa, tá? A resposta correta tem que ser essa. Resposta correta. O que é um run modem? É o modo de execução, que é o modo de depuração do Bumble, tá? Vamos colocar o modo de edição. Resposta errada. Beleza até aqui? Eu agora vou colocar aqui, ó. Vou dar uma melhorada nisso aqui. Tá? Vou manter isso aqui na tela. Vou dar um pad nele aqui também, né? De 20, pode dar de 30, eu acho. 25. Tá mais ou menos relacionado ali. 27. Tá mais ou menos alinhado com esse aqui de cima, né? E aí a gente vem aqui, ó. Resposta escolhida. 2 pontos. Vamos dar uma borda aqui. Um rich texture, né? Aqui eu vou colocar a borda, aqui não. E vou retirar a borda aqui porque ele mantém pelo rich texture, tá? Ele sempre volta para a primeira pergunta, tá? Ó. Certo? Fica visual. É uma maneira de você visualizar a resposta que você escolheu, tá? Também tem condicionais que você pode mudar aqui, mas isso aí fica para uma outra aula, uma aula da plataforma, da playlist de elementos visuais. Aqui a gente tem a certeza que a gente está escolhendo a pergunta que a gente quer. Vou inserir um texto aqui agora. Ó. Esse aqui vai se chamar pontuação total. Pontuação total. Aí vai puxar o que? Vai puxar o current user, pontos prova. Vai mostrar os pontos que ele está tendo até agora, tá? Dá uma borda aqui e vamos centralizar. Vou duplicar esse texto. Vou jogar ele aqui, ó. E esse aqui vai ser o texto. Deixa eu limpar tudo aqui. Pergunta, 2 pontos. A gente vai puxar do repeat em grupo, perguntas prova, page number, tá? Barra 20. Não são 20 questões? O que esse texto vai mostrar? O repetir grupo está para mostrar página por página. Ele está com uma linha e com uma coluna. Então, quando a gente clica, ele mostra a próxima pergunta. E, relativamente, na interpretação do aplicativo, ele mostra a próxima página. Puxando isso aqui, a gente vai ver a página 1 de 20, 2 de 20, 3 de 20. Então, a gente identifica ela como pergunta. Entendeu? A gente vem também no Rich Texture aqui, ó. Dá uma borda aqui. Deixa eu colocar aqui o barra 20.
Vamos visualizar aqui. Pergunta 1 de 20, está vendo? De pontuação 10, porque a gente já respondeu 2 perguntas aqui. Vamos zerar aqui nos usuários a pontuação dele, né? Deixa eu atualizar a tabela de user que eu inseri meu nome aqui. Entendeu? Ó? Então a pontuação total do que eu estou conseguindo na minha prova e as perguntas que faltam. Vou rodar comigo aqui, tá? Pronto, para que já venha para mim, tá vendo? A pontuação zerou. Então as perguntas 1 de 20, se eu clicar aqui e deixa eu fazer um layout aqui. Só para dar uma alinhada aqui, ó. Mais para cá. Foi muito agora. Vou fazer o seguinte, qual o tamanho que está isso aqui? 169, vou manter esse mesmo tamanho. 169. E vou também fazer assim, ó. Isso vai ficar embaixo e a gente centraliza. Não gostei não, gente. Vou colocar para a direita mesmo, tá? Salvar a mudança, né? Vamos ver agora. Vou colocar isso aqui também assim, tá? Pronto, aí fica parecido, certo? E isso aqui eu posso trazer assim, né? Posso deixar com 35, por exemplo. Esse também com 35. Eu vou encostar aqui, vamos ver como é que ficou, se melhorou. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Beleza? A gente agora vai inserir um botão aqui, tá? Vou tirar a formatação dele aqui, né? Esse vai ser o botão gerar certificado. Tá, não vou fazer esse botão. Tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você coloca o botão direto aqui, ou no final da última pergunta aí na condicional de pontuação que aprove ele abre um pop-up e um pop-up você coloca o botão gerar certificado, tá? Eu vou deixar só isso aqui. Não vou criar o pop-up, não. Vou criar o pop-up para fazer o certificado, tá?
Ele vai nascer invisível, né? Quando eu clicar nele, deixa eu criar um pop-up aqui, para a gente criar o certificado. Pop-up, certificado, curso, Bubble. Vai ser do tipo user. Tá? Então, quando a gente clicar no botão gerar certificado, a gente vai dar um element actions, show pop-up, certificado curso Bubble, certo? E a gente dá um display data ali na group. Ele nasce invisível, correto? E ele vai ter uma condicional para ele aparecer. Quando o current user, que é o usuário atual, pontos prova for maior ou igual a 70, que é a pontuação mínima para ele ser aprovado, e o repeat em grupo, perguntas prova, page number is 20. Por quê? Porque eu quero que o aluno que estiver fazendo a prova responda todas as perguntas. E só vai aparecer ali quando estiver na página 20. Aí esse botão é visível. Tá? Vamos fazer um teste aqui. Está invisível. Como os dados são armazenados em Bubble? Um banco de dados internos. Próximo. Interage interface visual. Próximo. Data source é uma fonte de dados externa. Próximo. Eu não vou ficar respondendo para vocês aqui não. Eu vou passando aqui, tá? A gente está vendo qual pergunta que já está aqui, ó. Quando chegar na 19 aqui, eu volto. Então, eu cheguei aqui na resposta, na pergunta 19, a minha pontuação por enquanto é 65, e a pergunta 19 é a seguinte, porque eu tive erros e acertos aqui, tá? Qual é a vantagem do Responsive Design no Bubble? Adapta o aplicativo a diferentes dispositivos. Vamos ver se a resposta está certa? Resposta certa. Agora ele sumiu tudo aqui, não era para ele sumir, deixa eu ver o que ocorreu. Pergunta 19, já alcancei a pontuação necessária, né, para ser aprovado. Tem que tentar estudar para tirar 100. Qual é a vantagem do data type no Bubble? Permite organizar a estrutura de dados. Próximo. Resposta correta, fechei com 75, apareceu o botão de gerar certificado, porque está na página 20, pergunta 20, e a minha pontuação mínima foi obedecida. E aí o botão aparece. Eu clico aqui e vou gerar o certificado. Eu vou colocar uma condicional para que não feche o pop-up, tá? Aqui, ó, this pop-up can be closed by pressing ESC. Certo? A gente deu um refresh na página aqui e não aparece porque voltou para a pergunta 1. Vamos fazer agora, a gente terminou essa estrutura, tá? De um dos modelos que você tem para criar provas e quiz. Isso aqui a gente está utilizando para criar provas em plataformas EAD. Pode ser utilizado em outros quiz que você queira fazer, em sistemas de feedback de atendimento. Tá? Você pode utilizar isso para uma infinidade de ações e de opções. Vamos dar uma estilizada agora no pop-up e a gente faz a impressão do pop-up. Baixa ele em PDF e daí a gente termina a aula. Vamos agora então desenvolver o layout do pop-up para a gente ter uma ideia de como é, tá? Aqui no pop-up eu vou fazer o seguinte, eu vou no plano de fundo dele, eu vou colocar uma imagem, tá? Eu vou puxar uma imagem aqui. Eu achei na internet e dei uma preparada. Certificado, curso de introdução ao Bubble, tá? A gente vem com o texto.
e vai ser parental groups user nome, tá? Vou deixar à esquerda, né? Vamos colocar um nome de 24 aqui, deixa eu ver. Vamos dar uma borda. Deixa eu dar uma alinhada aqui para ver. Tá? Eu vou manter essa mesma fonte, mas você pode personalizar da maneira que você quiser. Beleza? E para testar, eu vou aqui nessa página de prova do curso, só para a gente ficar visualizando, daqui a pouco eu tiro. Eu vou inserir eu vou copiar esse botão aqui, ó, Ctrl V, e vou tirar a condicional dele, tá, para a gente visualizar. A página é prova curso. Vou deixar ele visível esse aqui. A gente deleta ele. Quando clicar nele, a gente vai visualizar, vai dar um show no pop-up certificado e vai dar um display data aí na Google, né? Vamos lá. Apareceu aqui, certo? Só que a gente tem que rodar como... Eu não sei se está rodando como usuário aqui. Sim. Tá sim, tá? Vamos lá. Aqui vai ser o current user nome. Deixa eu centralizar. Deixa eu ver agora. A gente vem com outro texto. Tá? Antes do texto eu vou jogar um grupo aqui. E esse grupo vai ser perguntas prova, né? Deixa eu conferir um negócio aqui. Acho que eu não vou precisar do grupo não. Deixa eu colocar direto textos aqui. Deixa eu ver. Certificamos que o aluno acima citado concluiu o curso de Introdução ao Bubble com aproveitamento de... Aí a gente vem aqui... Parental Groups User, pontos prova, espaço, pontos. Deixa eu visualizar agora.
Não apareceu aqui? Deixa eu ver. Tá. Corrente user pontos, que vai aparecer os pontos que ele fez. Espaço, pontos, ponto. Deixa eu dar aqui uma... Vou centralizar ele, tá? Vou colocar 18 de fonte e vou dar borda. Vou manter esse em 2 linhas. Deixa eu ver se ele está em 2 linhas aqui agora. Certificamos que o aluno acima citado concluiu o curso de introdução ao Bubble com aproveitamento de 75 pontos. Tá. E aí a gente vem com outro texto aqui, né? Rio de Janeiro. Current Date and Time, formatado como deixa eu dar um custo aqui na data, padrão brasileiro. Vamos lá. 7 de abril de 7 de abril de 2024. 7 de abril de 2024. É isso que eu quero. Vamos ver. Também vou dar uma borda, vou centralizar, vou dar uma borda nisso aqui, né? E vou copiar ele. Isso aqui vai ser clear Rincão Informática Academy. EAD. Não. Só Rincão Informática Academy. E aí eu vou copiar isso aqui também. Vou jogar para cá. Esse aqui vai ser só isso aqui, ó. Não, não vou fazer isso. Vou fazer o seguinte aqui nesse texto. Não vai ter nada escrito, só que ele vai ter uma borda, tá? Uma borda independente, uma borda inferior. Bottom sólida, desta cor, certo? Para a assinatura da Rincão Informática. Vamos ver?
Esse Rio de Janeiro aqui, eu vou aumentar para 16 o tamanho da fonte. E eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para cá e vou alinhar aqui, ó. Deixa eu ver se... Vou descer um pouco. Tá bom, pessoal? Vou manter assim, dá para vocês terem uma base de como a gente pode estar fazendo um certificado, tá? A gente termina essa aula por aqui, tá? Depois aí você pode estar colocando plugins para você gerar PDF para baixar ou para mandar imprimir direto. Tem outras aulas no canal que ensina a fazer essa função, tá? Assiste lá, vou colocar os cards em cima aí também. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Se valeu o teu joinha e você não for inscrito, se inscreve no nosso canal, apoia a gente aí, é de graça, você não paga nada e você está me incentivando a trazer conteúdo novo toda semana. Ativa o sininho das notificações também para ficar sempre informado de toda aula nova. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e tecnologia gratuito. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.